Olá, amigos! Estamos começando mais um programa Social 3, direto do estúdio MZA, com apoio de COF, Centro de Orientação da Família. E hoje estou aqui com a Victoria Santos, do projeto Absorver. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que vocês vão descobrir agora. Oi, Victoria, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Primeiramente, muito obrigada, Wagner, pelo convite de vocês. Muito obrigada por trazerem visibilidade para esse tema que é tão importante. E agora, já que ele deu um spoilerzinho sobre a importância, a gente quer falar para vocês um pouco sobre a pobreza menstrual e a dignidade menstrual para as mulheres e pessoas que menstruam aqui da cidade de São Paulo. Que bacana! Quanto tempo que surgiu esse projeto? Como começou? Fala pra gente, o Projeto Absorver. O Projeto Absorver está caminhando aí para o seu 3º mês. A gente brinca que somos ainda um bebezinho, estamos ainda construindo muitas coisas, mas nós nascemos na ideia de uma das nossas amigas, uma das fundadoras, a Mirella. Ela trouxe pra gente um tema e um questionamento dizendo: gente, como será que as pessoas que moram nas ruas passam seus ciclos menstruais? E aí, em outras ações que nós participamos como voluntárias, a gente começou a perguntar para essas assistidas. E quando a gente descobriu a resposta, a gente não tinha como ficar indiferente a isso. A resposta eram coisas como: eu utilizo miolo de pão, eu utilizo papelão, mesmo que eu uso para dormir, ou eu fico sentada esperando o ciclo passar, vazando por 3, 4, 5 dias. E quando a gente percebeu essas respostas, a gente falou: cara, não dá pra gente não fazer nada. A gente precisa pedir doações desses absorventes. E a gente começou a pedir ali nas nossas contas pessoais, mesmo de Instagram. E depois, quando a gente percebeu, já era algo muito maior do que a gente podia imaginar que poderia ser em algum momento. E aí nós nos unimos, somos 5 amigas, fundamos o projeto, a Mi idealizou, junto com a gente fundou. E hoje nós estamos aí indo para o nosso 3º mês, já atendemos, temos 9 parceiros, 9 projetos parceiros, estamos indo já também para outro estado, para o Rio de Janeiro. Então, como eu falei, a gente é um bebezinho, mas a gente é um bebezinho independente, que está correndo aí por muitos lugares. Isso é ótimo, 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 ótimo. Uma coisa que me chama a atenção, em pleno século XXI, a era da informação, da internet, alguém não ter absorvente não é algo assim espantoso? Muito. É até o que a gente diz, quando a gente escutou isso, a gente ficou muito chocada, porque nós vamos há muito tempo para as ruas. Eu, particularmente, sou voluntária desde que eu tinha 8 anos de idade, com população de rua desde 2015. E quando a gente olha para essa situação, é muito chocante, porque nós somos acostumados a levar alimentos, roupas, cobertores, alguns itens de higiene. Tem projetos que entregam giletes, tem projetos que entregam shampoo, condicionador, levam papéis higiênicos, algumas vezes sabonete, mas ninguém nunca tinha pensado na causa das pessoas que menstruam, sejam mulheres, sejam homens trans. Quando a gente escutou isso, não dava pra voltar atrás, como eu falei antes. Porque a gente olhou e falou assim: cara, é uma realidade que tá aqui na nossa frente e a gente nunca percebeu. Como a gente muda isso? E aí o Projeto Absorver veio para justamente trazer não só a distribuição, mas essa conscientização a respeito dessa causa. Tipo, para pessoas leigas, assim como eu, só mulher menstrua? Homem menstrua também? Não, a gente não fala mulheres, a gente usa pessoas que menstruam, porque nós temos homens trans, que são pessoas que biologicamente têm um útero, então elas fazem o ciclo de menstruação, mas que se reconhecem como gênero masculino. Então a gente usa a gente usa o nome ali, o termo pessoas que menstruam para falar a respeito dessas pessoas, porque temos mulheres e temos homens trans. E aí podem existir também outros termos que a gente ainda não conhece ou que a gente não utilize, e para ficar todo mundo na mesma página, a gente prefere falar pessoas que menstruam. Sim, legal. Quantas pessoas fazem parte hoje do Projeto Absorver? Nós temos a equipe de organização e fundação, que somos 5, como eu falei: Karina, a Mirella, eu, que sou a Vitória, Carol e a Anne. E fora isso, a gente tem um grupo para fomentar discussões, debates, para trazer engajamento para a causa, que é composto hoje por 53 voluntários, entre homens e mulheres, pessoas realmente que trazem engajamento e visibilidade para a causa da pobreza menstrual e da dignidade menstrual. Em quais regiões vocês têm atuado assim, na distribuição de absorventes, nas palestras aqui em São Paulo?
A gente faz a distribuição hoje na região central de São Paulo para pessoas em situação de rua. Ali na região do Teatro Municipal, Pátio do Colégio, Patriarca, bem no miolinho ali da cidade. Fazemos também para a população de rua na Marechal Deodoro, através de projetos parceiros. E além disso, nós atendemos algumas comunidades. Essas comunidades nós temos na Zona Norte, algumas, temos na Zona Leste e uma chegando ali na Zona Oeste. Ainda não fazemos comunidade na Zona Sul, é um projeto, em breve vai acontecer. E aí nós fazemos também, iniciamos no mês passado a nossa primeira ação no Rio de Janeiro. Estamos indo para lá agora, ficamos ali pela região do centro. A ideia é sim fazer a ampliação para algumas outras regiões, mas nesse primeiro momento, pensando na nossa implementação, nós estamos no centro do Rio. E aí, falando um pouco das ações, nós começamos numa comunidade que fica ali na Avenida do Estado, entre a zona norte e central de São Paulo. Nós levamos uma ginecologista que é a nossa parceira hoje, a doutora Amanda, e a ideia foi de trazer conscientização a respeito da agilidade menstrual e da higiene menstrual. Então, falar para as mulheres sobre os seus ciclos, para que elas conheçam o seu corpo, para que elas se reconheçam realmente como essas pessoas que menstruam e como elas podem passar da melhor forma os seus ciclos menstruais, com higiene, com educação, com os cuidados corretos, para que elas não tenham aí nenhuma complicação durante esse período. Vocês possuem algum material assim, educativo que ensina de uma forma didática as mulheres? Hoje, o que a gente faz a doutora Amanda, ela é super parceira, ela é ginecologista. Sim. E ela é uma voluntária, ela é nossa parceira voluntária. E quando a gente faz essas ações específicas, ela leva isso de uma forma didática. Então, ela tem uma forma de falar assuntos que são extremamente técnicos, que nós, quanto organização do Absorver, não conseguimos expressar, fazer essas explicações para as pessoas, e ela consegue traduzir isso de uma forma que seja correta, falando de saúde realmente, sim, mas que seja algo acessível. Então, hoje nós temos os materiais em conteúdo de fotos e vídeos das ações que ela vai, e nós estamos preparando agora um que a gente chama de manualzinho, para que a gente consiga transmitir para os nossos voluntários, para que sempre que a gente tiver alguma ação, todo mundo consiga se comunicar na mesma página, trazendo termos que façam sentido para esses assistidos, para que as pessoas consigam entender tudo que a gente está falando. Sim, isso é ótimo. Sempre é bom ter mais informação, né? Uhum. Você acredita que hoje em dia falar de menstruação aqui no Brasil ainda é um tabu? Com certeza. A gente fala muito sobre isso, as meninas e eu, e a gente percebe muito que ainda é chocante sentar, por exemplo, com um homem e falar: preciso ir ao banheiro trocar meu absorvente. Eu estava falando que o Absorver, de forma muito pessoal, tem para mim um trabalho de realmente mostrar a menstruação como algo natural, que na minha vida pessoal. Outro dia mesmo eu lembro que eu vou fazer compra no mercado e eu sempre comprava o absorvente por último, eu escondia no carrinho para que as pessoas não vissem. E eu lembro que outro dia eu coloquei em cima e falei: eu vou rodar o mercado inteiro, eu vou fazer minha compra inteira e tá tudo bem. Porque as pessoas têm a menstruação, talvez por falta de conhecimento, de realmente interesse em falar sobre, como algo sujo, como algo nojento, como algo que tido realmente, as pessoas têm uma aversão quando falam sobre menstruação, como se estivesse totalmente indo contra os hábitos de higiene. Mas a menstruação, ela é saúde para as pessoas que menstruam. Sim. Ela tem a ver com você concluir um ciclo natural do seu corpo. Do mesmo jeito que o seu cabelo cresce, que a sua unha cresce, você, biologicamente falando, que tem ali as características biológicas para isso, menstrua. Então, o Brasil ainda trata isso como algo de outro mundo. É muito difícil. E aí, por isso que a gente fala tanto também a respeito da conscientização da causa, para que a gente comece a falar de menstruação como algo natural. Que a gente não pense em ir até o banheiro trocar o absorvente e esconder o absorvente, porque as pessoas não podem saber que a gente está menstruada. Para que a gente não pense em chegar numa roda de amigos e não falar abertamente sobre isso ou ter vergonha. Tem, inclusive, um documentário no Netflix que se chama Absorvendo o Tabu, que mostra mulheres da Índia nos seus períodos menstruais. E quando o entrevistador vai falar com essas mulheres e questiona a respeito da menstruação, elas trazem, por realmente uma falta de informação, elas apresentam como doença ou elas não querem falar. Ele pergunta: você sabe o que é menstruação? Você já menstrua? E elas falam: é tipo uma doença.
Ou tipo, nossa, você tá falando sobre isso? Elas que menstruam, essas pessoas que menstruam, se sentem coagidas quando elas têm que falar a respeito do tema. Então, a gente precisa fomentar discussões a respeito disso para que as pessoas comecem a falar abertamente de forma natural, porque é realmente o que é. Faz parte do ciclo do ser humano, como crescer cabelo, unha, qualquer outra coisa. Não, isso é interessante. Isso aconteceu até comigo também. Meus pais são da geração baby boomers, né? Uhum. Tudo nascido na década de 50, 40. E não se fala em menstruação. Tenho uma filha adolescente, mas eu não posso falar de menstruação com ela, por conta desse tabu que vem passando de geração em geração. E é muito interessante você falar sobre isso. Eu acho que deveria ter mais abertura sobre o assunto. Uma coisa muito legal que a gente fez na comunidade, a gente sentiu muito, e a gente tem percebido que é um trabalho de formiguinha, mas acontece, é que nas comunidades a gente faz questão de falar com mães e filhas, ou filhos, enfim, pessoas que menstruam. A gente faz questão de falar com todos os assistidos a respeito do tema. Por quê? Porque se a gente está falando sobre quebrar um tabu, a gente precisa entender onde é que está. E é justamente nessa ruptura de gerações. Tem uma geração de pais mais velhos que eventualmente não falavam sobre determinados assuntos com seus filhos, e tem uma geração de filhos que tem muitas curiosidades e querem saber sobre muitas coisas. O nosso jeito de trabalhar hoje, o nosso atendimento é para todos. Então, se chegar uma pessoa de 60 anos que precisa de absorvente, ela vai receber e a gente vai falar sobre o tema. Se chegar uma criança de 11 anos que vai pedir um absorvente ou que vai querer falar sobre o tema, a gente vai falar da mesma forma. Como algo natural, como algo comum e como algo corriqueiro, rotineiro, vai acontecer, e você, quanto criança, eventualmente vai passar por isso ou vai conviver com alguém que passa por isso, tá tudo bem, é normal, e a gente pode falar sobre isso abertamente. Acho que a maior forma de combate à desinformação é o conhecimento. Então a gente faz isso para todo mundo que vem falar com a gente, seja uma criança, seja um adulto. Sim. Com quantos anos uma menina começa o ciclo menstrual? É muito relativo, cada corpo é um corpo, mas a variação... Antigamente as pessoas taxavam muito ali entre seus 11 e 12 anos. Hoje tem meninas, enfim, pessoas de 9 anos que menstruam, e tem pessoas que vão menstruar com 13 e 14. Então, dentro dessa faixa, uma variável grande aí, mas é entre 9 e 13 anos. Sim. E quanto custa mensalmente para uma mulher comprar um absorvente mais simples, assim, algo que atenda a necessidade? Tá, um absorvente simples hoje, um pacotinho que vem 8, custa aí uma média de R$2, R$3. Pensando que você vai utilizar num ciclo de 5 dias, minimamente R$15. Falando de um absorvente simples. Aí a gente tem pessoas com fluxo intenso que precisam de um absorvente mais resistente para um fluxo intenso. A gente tem pessoas que são alérgicas a determinados materiais de alguns absorventes. Então, de repente, tem que usar um com malha seca, não com malha suave. A gente tem pessoas que não conseguem utilizar com abas e só usam sem. Outro que não consegue usar o sem, precisa usar o com. Então, falando assim, de suprir a necessidade básica, não pensando em nenhuma particularidade, de R$2 a R$3. Pensando nessas especificidades que todas as pessoas têm, você consegue chegar aí a R$4. E aí a gente imagina pessoas que a gente atende que não têm dinheiro para comprar comida. Talvez muitas das pessoas que estejam nos vendo agora podem pensar, R$15 não é nada. R$15 eu gasto comprando algo irrisório, mas, como você está dizendo, tem pessoas que não têm isso. A gente está falando de uma população, Wagner, que às vezes fica o dia inteiro na rua pedindo ou trabalhando, enfim, tem muitas pessoas que, apesar de morar na rua, vendem artesanato, vendem doces no farol, enfim, seja qual for o trabalho, tem pessoas ali que também que realmente trabalham, e a gente está falando de pessoas que às vezes trabalham o dia inteiro e não conseguem juntar R$10. E aí imagina assim, você trabalhar um dia inteiro e conseguir arrecadar que seja R$10. Essas pessoas precisam de um lugar para tomar banho, elas precisam se alimentar, elas precisam eventualmente sustentar uma família, porque muitas pessoas que estão na rua estão com suas famílias. E aí, nesses momentos, elas começam a olhar o absorvente como um item de luxo. Então, assim, comer é essencial. Mas você ter um ciclo menstrual
com um item adequado é tão essencial quanto. A gente está falando de pessoas, como eu falei lá atrás, que utilizam miolo de pão que pode causar uma infecção. Mas, infelizmente, essas pessoas ainda não conseguem enxergar assim, porque são pessoas que às vezes não têm os 15 reais para comprar uma marmita. Que eventualmente vão comprar comida para o filho e vão ficar sem comer. Então, 15 reais pode ser muito pouco para gente, que é um lanche. É uma coisa que a gente fala, tô na rua, vou usar isso para algo simples. Para essas pessoas, às vezes, são dias de trabalho, são dias de suor, que talvez elas não consigam reverter para a compra desse absorvente, porque tem algo como comida que é muito mais essencial. Sim. Bem, amigos, vamos dar uma pausa para o intervalo, para o anúncio dos nossos patrocinadores e logo mais voltamos com o projeto Absorver. Seus equipamentos estão lhe dando dor de cabeça? Sua produção está sendo paralisada para manutenção? Que tal saber quando as suas máquinas irão apresentar defeitos? Agora é possível com a implementação da indústria 4.0 por um preço acessível que cabe no seu bolso. Tenha monitoramento de vibração nos eixos X, Y e Z, além da temperatura dos equipamentos em tempo real e automaticamente, sem leituristas e analistas. Todo o monitoramento é realizado através do sensor de última geração, que é instalado diretamente no seu equipamento e você poderá acompanhar as leituras em tempo real e o melhor, estará recebendo um relatório de previsibilidade de falha diretamente no seu e-mail. O sensor ele é desenvolvido com a mais alta tecnologia e inteligência artificial que existe no mercado, além de ser aprovado e licenciado pela Anatel. Solicite um orçamento agora mesmo. Envie um e-mail para comercial@termovibra.com.br ou através do nosso WhatsApp, é o 11 9 47 30 7300. A produção da sua empresa sem interrupções. O terceiro setor movimenta 8% do PIB mundial, que fornece emprego, capacitação e subsistência às milhares de pessoas. A TV Social 3 é o único canal voltado ao setor, que nasceu de uma iniciativa do COF, Centro de Orientação da Família, que tem como finalidade dar voz e visibilidade às diversas ONGs do Brasil e do mundo. Por isso, somos o canal oficial que dá voz ao terceiro setor. Olá, amigos! Estamos de volta aqui com o projeto Absorver e com a Vitória. Vitória, eu quero saber agora como é que se dá a execução do projeto Absorver. Certo. A gente entrega hoje kits de 8 absorventes nas ruas. Então, a gente nasce saquinhos, todos bonitinhos, a gente faz tudo manual ainda. A gente nasce os carimbos, final de semana a gente se reúne, carimba kit a kit, saquinho a saquinho, coloca 8 absorventes, dá uma grampeadinha, deixamos um recadinho especial para essas pessoas que vão ser atendidas, algo como você é incrível, você é importante, você é especial, para que elas realmente sintam esse carinho que nós temos por essas pessoas, pela causa. E aí a gente faz com 8 absorventes para essas pessoas que estão em situação de rua, geralmente nas comunidades, porque nós temos um controle maior sobre quem são as mulheres, quantos dias são o ciclo, a gente consegue mesclar um pouquinho mais. Então a gente entende que tem mulheres que usam, por exemplo, 16 absorventes num ciclo. Nas comunidades que a gente faz o acompanhamento, a gente consegue organizar melhor e entregar essa quantidade maior. Mas nas ruas nós entregamos a cada 15 dias 8 absorventes por mulher. Imaginando que ela pegou esses 8, em 15 dias ela vem de novo, pega os outros 8 e compõe os 16 que ela precisa para o ciclo dela ao longo de 28 dias, que é o ciclo aí que vai dar para ela menstruar de novo. É basicamente isso. Sim. E como se dá a recepção na comunidade? Nós começamos com um projeto parceiro, fazendo as ações... Nós começamos com um projeto parceiro, começamos com ações noturnas, toda quinta-feira. Nós vamos em uma comunidade e aí a gente consegue rodar todas elas uma por mês. E no começo foi muito diferente, mas sempre muito gostoso, assim. O Absorver ele é muito bem recebido nas ruas, nas comunidades,
porque ele leva algo que as pessoas não levam, que é essa questão da dignidade menstrual. E aí nas comunidades nós entendemos que a gente conseguiria fazer um projeto de acompanhamento desses assistidos, trazendo visibilidade realmente para a causa da dignidade menstrual. Então as ações que nós temos feito, nós começamos no mês passado, a gente vai fazer agora uma ação por mês, cada mês em uma comunidade, a gente leva a nossa ginecologista, a gente leva itens de absorvente, então diferentes tipos de absorvente para falar sobre. A gente leva, a nossa ginecologista ela leva um aparelho ali que explica o fluxo da menstruação, explica o que é, porque tem muitas pessoas que menstruam e nem sabem o que é realmente a ação da menstruação no nosso corpo. E aí ela leva realmente isso. E nós levamos kits, fazemos como se fosse realmente um café da tarde com essas pessoas, é um ambiente super descontraído, em que elas podem perguntar, é uma roda de conversa entre amigos. A gente quer ser realmente na comunidade uma rede de apoio para essas pessoas que menstruam, para que elas vejam na gente não só a esperança de uma dignidade menstrual, mas que elas vejam na gente as amigas e as parceiras que elas precisam para falar sobre isso. A gente fala muito que, como a gente falou agora, que é um tabu falar sobre menstruação. Então, a gente empodera essas pessoas para que elas falem também sobre isso, para que elas fomentem discussões sobre isso e para que elas tenham propriedade para falar sobre. Então, as ações da comunidade, elas são muito gostosas, elas são muito legais, porque além de levar o absorvente, que é a nossa forma prática de combater a pobreza menstrual, ela traz aspectos de conscientização a respeito dessa causa de dignidade menstrual para essas pessoas. Como é taxado o absorvente hoje no mercado, aqui no governo brasileiro? Ele é um produto essencial ou é um cosmético? Não, ele não é um produto essencial, infelizmente. Tem projetos de lei rodando, inclusive aqui em São Paulo, que falam a respeito disso. Hoje, a gente tem itens de higiene que são tidos como itens essenciais e tem uma taxa tributária mais baixa, mas os absorventes ainda não estão nisso. Eles são taxados como um item de cosmético, logo a taxa mais alta, e por isso é um item que muitas pessoas não têm acesso, porque é mais caro, as pessoas não conseguem eventualmente comprar, e ele não entra nem como algo essencial. Então, se o próprio governo não taxa isso como essencial, imagina que as pessoas não têm conhecimento e não vão taxar também. Então não é o item que está presente na cesta básica? Não, na cesta básica você encontra, assim, eventualmente numa cesta muito legal, que a gente diz, você encontra um papel higiênico, eventualmente um sabonete. De verdade, eu nunca vi uma cesta básica que tenha absorvente. A não ser que uma cesta básica que eu, quanto pessoa física, vá ao mercado montar para alguém que eu conheço e eu sei que tem alguém que menstrua. Mas uma cesta básica ter, eu nunca vi. Creio que depois disso que você falou, mas vamos abrir os nossos olhos para essa questão. E outra questão interessante também é sobre o número de atendidos mensalmente. Você tem uma base de quantos vocês atendem? A gente atende por semana uma média de 60 pessoas. Então, isso no mês dá uma média de 240 pessoas que menstruam. Pra gente é um número gritante, mas é um número confortante em pensar que são pessoas que há 3 meses a gente não sabe como elas estavam passando por seus ciclos menstruais. A média hoje é essa, falando dos projetos que nós vamos toda semana. E aí, fora isso, temos os nossos projetos parceiros que a gente entrega a cada 15 dias, uma vez por mês. Então, esse número chega a 300 pessoas por mês. A palavra dignidade é bem forte. O que seria ter dignidade menstrual para você? Que pergunta forte. A gente sempre diz que o ser humano ele tem direitos básicos de sobrevivência, realmente. Tem o direito de ir e vir, tem o direito à segurança, tem o direito à educação. E por que não o direito à higiene? Então, quando a gente fala de dignidade menstrual, a gente traz não só esse conceito de um direito básico de higiene para as pessoas que menstruam, mas a gente também tem outras questões de autoestima. A gente tem uma questão de pessoas que não se sentem tão humanas quanto eu e você, porque elas não conseguem ter um ciclo higiênico. Então, quando a gente fala de dignidade menstrual, a gente fala sobre garantir para pessoas que menstruam um direito de passarem os seus ciclos menstruais de forma limpa, de forma higiênica, de forma confortável.
E quando eu falo de conforto, eu não estou falando sobre levar essas pessoas para um spa e deixarem elas lá no seu período recebendo massagens ou coisas do tipo, mas de garantir a dignidade com o mínimo, que é um absorvente, que é eventualmente um lenço umedecido para que ela possa se higienizar, para que ela tenha acesso a um banheiro para trocar o absorvente de forma higiênica. A dignidade menstrual, que a gente diz que é uma luta, é para que as pessoas realmente consigam menstruar de forma natural, tendo seus direitos básicos sendo assistidos. E vocês distribuem só o absorvente convencional? Ou vocês também distribuem OB, coletor, absorvente de pano? Tá. Essa é uma pergunta muito legal, a gente recebe inclusive bastante nas nossas redes sociais. Nós fazemos a distribuição hoje só de absorventes tradicionais. Por quê? Porque os absorventes sustentáveis são incríveis, a ideia é incrível, falando do meio ambiente é sensacional, mas a gente pensando em custo e pensando nas pessoas que recebem, não consegue viabilizar isso. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que não têm muitas vezes acesso à água. Como que você higieniza um absorvente sustentável, um coletor menstrual? Realmente seria uma ideia sensacional eu poder entregar uma vez um kit para uma pessoa e garantir que ela vai ter os ciclos dela seguros porque ela recebeu um kit menstruação, vamos dizer assim. Mas infelizmente, quando a gente volta no assunto de higiene menstrual, a gente não consegue. Porque tem pessoas que não conseguem ter acesso a um banheiro, ter acesso à água. Como essa pessoa vai conseguir higienizar esses itens para que ela utilize numa próxima menstruação? Então a nossa entrega hoje é de absorventes convencionais, a gente só faz essa entrega justamente porque nós temos essa visão. Então é importante sim que a gente pense em sustentabilidade, que a gente pense em um mundo melhor, mas pensando em dignidade menstrual, entregar o mínimo para essas mulheres, para essas pessoas que menstruam, o que a gente consegue entregar hoje é o convencional. Sim. Existem alguns mitos também sobre menstruação, né? Muita coisa é falada. Na menstruação, a mulher pode fazer de tudo ou tem que ficar reclusa em casa? Não, as pessoas que menstruam, elas são pessoas. Então, a gente brinca que essas pessoas, as pessoas taxam a gente como frágeis, isso ou aquilo, mas na verdade é totalmente o contrário. Nós podemos e devemos fazer tudo aquilo que é legítimo e que temos vontade. Então, pode trabalhar, pode estudar, pode aí, se você tem algum sentimento dos seus parceiros, ter relações. É algo que é totalmente natural e que a gente precisa tratar de forma natural, principalmente quando você está passando pelo período. Então, falar de menstruação como algo natural quando você não está menstruado é uma coisa. Lidar com isso de forma natural quando você está menstruado é outra. E que deve ser levado exatamente assim. Então, tudo bem eu estar menstruada, por exemplo, numa reunião, eu estar menstruada, num mercado, estar menstruada e seguir minha rotina. Faz parte da rotina. Então, por que mudar o meu comportamento quando eu passo por esses momentos? É claro que a gente não pode esquecer que tem pessoas que sofrem com cólica, são dores que são muito incômodas, tem pessoas que têm um fluxo muito intenso e que precisam ser assistidas por profissionais da saúde nesse período, porque, enfim, realmente tem pessoas que sofrem quase de menorragia, que são mini hemorragias no ciclo menstrual. E aí tem medicamentos para isso, tem uma forma de tratamento. Mas se você tem um ciclo convencional, algo ali que você consegue lidar no seu dia a dia, ela deve ser tratada justamente como é, de forma natural. Muito bem. Você disse sobre ter relações. É engraçado pensar que na Idade Média as pessoas pensavam que o sangue que emanava das mulheres eram tóxicos. Então, tendo consentimento, não tem problema nenhum. Não engravida, não, como falam aí, por aí. Assim, de novo, eu já falei aqui algumas vezes, mas repetindo, cada corpo é um corpo, cada ciclo é um ciclo. Existem as tabelinhas, existem aí os períodos férteis, existe uma questão de cada pessoa se programar e entender quando é o seu período. Mas o que a gente fala a respeito de ter relações sexuais no período de menstruação não é nenhuma questão de engravidar ou não. Isso tem que ser acompanhado aí, cada pessoa é uma pessoa. Mas é justamente pensando que tem pessoas que acham que isso é sujo. É só uma forma de dizer que você continua sendo uma mulher ou um homem trans, estando menstruado ou não. Isso não afeta quem você é no final do dia. Então você deve seguir a sua rotina. Se eventualmente você tem um relacionamento e a outra parte do seu relacionamento não se importa com isso,
é algo caso a caso, tá tudo bem. Se ambas as partes consentem e querem ter relação sexual nesse período, pra você tá tudo bem? Tá tudo bem. É só realmente mais uma forma de dizer o quanto esse sangue não é um sangue sujo, não é um sangue tóxico. É o seu útero dizendo, não recebi um bebê, eu vou aqui descamar um pouquinho para que a gente se prepare para um outro mês, para que, se vier uma criança, estejamos prontos para isso. Basicamente é isso, entendeu? Sim, sim. Quem quiser ajudar o Projeto Absorver, faz como? A gente tem hoje o Instagram, que é _Projeto Absorver. Lá nós temos ponto de coleta, a gente deixa os nossos endereços à disposição, então as doações podem ser feitas via nossas casas mesmo, nos nossos endereços, se você quiser doar os itens, né, que são os absorventes. Também tem uma chave Pix que fica lá, então nós temos um Gmail, projetobsorver@gmail.com, só fazer as doações por lá. Nós ainda não temos CNPJ, então se vocês olharem é uma conta física, é a conta da Mirella, que é a idealizadora do projeto, mas é uma conta isolada só para as doações do projeto. E aí tem também um destaquezinho no nosso Instagram com prestação de contas, então o que a gente recebe, quanto a gente gasta, para onde está indo o nosso dinheiro, quanto a gente gasta por mês, quantos absorventes são distribuídos ao longo do mês, para que a gente tenha realmente também esse trabalho com total transparência, para que todas as pessoas que nos ajudam aí entendam para onde está indo cada um dos recursos que elas entendem que a gente merece receber. Legal. Vitória, fiquei muito feliz de receber você aqui hoje, de ver essa ação filantrópica, essa ação humanista. É algo que transcende realmente o que a gente compreende por ajudar o próximo. E que muitas mulheres consigam obter a dignidade menstrual através de vocês. Deus abençoe e muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo carinho, obrigada também pela visibilidade. Ninguém faz nada sozinho e iniciativas como a de vocês são muito importantes para que a gente consiga trazer realmente visibilidade para esse tema. É muito mais do que entregar um absorvente, é trazer justamente essa dignidade. E espaços como o que vocês cederam para a gente são muito importantes para que a gente consiga alcançar aí esse mundo muito melhor. Então, muito obrigada em nome do Absorver também. Bem, amigos, estamos finalizando mais uma entrevista. E não percam a próxima. Um abraço e até mais.